Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O mundo acabou. Pelo menos aquele mundo em que era só você botar um volume gigantesco de dinheiro ali numa campanha e você eleger um candidato e você conseguia esse feito assim. Esse mundo não funciona mais. E é claro que todos os esforços, né, para fazer com que as mídias alternativas não tenham a sua legitimidade de funcionamento é uma expressão disso, tá? Então, aquele velho mundo em que nós dependíamos de uma única fonte para receber as informações está completamente distinto. E aí, a gente nesse vídeo de hoje vai ver como é que a realidade não é exatamente aquilo que estão mostrando, tá? Por exemplo, o mercado de crédito recuperou seu vigor e já está em um patamar pré-crise, pelo menos é a opinião do presidente da Febraban. Ele fez um discurso de lançamento lá no programa Casa Verde Amarela, o nome dele é Isaac Sidney, e ele disse que ainda espera que até o PIB tenha uma retração menor do que os 5% negativos que está sendo levantado pelas previsões atuais. Ele disse também que está muito otimista com a retomada da atividade econômica durante essa crise sanitária. Nesse evento ele expressou mais ou menos a sua opinião nos seguintes termos, abre aspas: eu sou daqueles que me insiro entre os mais otimistas, acho que vamos ter contração ainda menor do PIB. Já enxergamos sinais melhores de retomada da economia, aumento da confiança dos empresários e consumidores. Alguns setores têm voltado de forma significativa, como varejo, indústria, o setor de serviços, de forma mais modesta, porque foi muito atingido. Ele também elogiou a atuação do governo para minimizar os impactos dessa crise sanitária e também elogiou a sacada, né, que eles tiveram de compartilhar o chamado risco de crédito, né? Ele também argumentou que o Brasil foi um dos poucos países no mundo em que o crédito cresceu no meio dessa crise toda. Ele disse sobre isso o seguinte, abre aspas: o Banco Central foi ágil, eficiente, proveu liquidez para irrigar a economia. A demanda por crédito no período mais severo da pandemia subiu até 10 vezes mais do que em períodos normais. Segundo ele, a transferência de renda ajudou a conseguir manter ali a economia ativa também os créditos bancários, que giraram em torno de R$ 1 trilhão, também foram fundamentais. Ele também fez elogio ao novo programa habitacional do governo e ressaltou que, dentro de um cenário de retomada econômica, claro que faz-se necessária a entrada na fase das reformas estruturais, né? Bem importante esse lembrete. Já sobre o próprio evento que lançou o programa Casa Verde Amarela, é curioso a gente observar as diferenças entre esse projeto e o projeto anterior, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele começava com uma faixa chamada faixa número 1, que ia de pessoas com renda de até 1,8 mil reais. Aí o benefício eram prestações que variavam entre 80 e 270 reais, conforme a renda da pessoa, né? E o subsídio chegava a 95% do valor do imóvel. Depois tinha a faixa 1,5, né? 1,5, pessoas de renda até 2,6 mil reais, tinha um benefício ali de uma taxa de juros a partir de 4,5% ao ano, subsídio de até 47,5 mil no valor do imóvel. Aí depois tinha a faixa 2, que era a renda até 4 mil reais, o benefício era uma taxa de 5 a 7%. Depois você tinha a faixa 3, que era quem tinha renda até 7 mil reais, o benefício era o financiamento com taxa de até 8,16 ao ano. Já o projeto Casa Verde, ele separa de uma forma um pouco distinta. O grupo 1 é de renda até R$ 2.000. Aí o benefício é o imóvel com subsídio também, mas o governo ainda não detalhou o valor desse subsídio. E aí também o acesso a financiamento com juros reduzidos, a partir de 4,25% ao ano para o Norte e Nordeste, e a partir de 4,5% ao ano para as demais regiões do Brasil. Além disso, também benefícios poder realizar a chamada regularização fundiária e reformas no próprio imóvel. Nesse projeto novo, o grupo 2 que vai de rendas de R$ 2.000 a R$ 4.000. Benefícios são as taxas um pouquinho maiores, né, a partir de 4,75% ao ano para Norte e Nordeste e de 5% para as outras regiões, e também pode ter a facilidade ali da regularização. O terceiro grupo nesse novo programa vai da renda de R$ 4.000 a R$ 7.000. Benefícios são as taxas
um pouco mais altas do grupo 1 e 2, uma taxa a partir de 7,66% para todas as regiões do Brasil, tá? E dentro desse cenário aí de reformas, né, de novidades, o presidente afirmou que até sexta-feira deve liberar ali o valor do auxílio emergencial. As próximas parcelas desse benefício serão pagas até o fim do ano, né? Foram estendidas até o fim do ano ali. E aí o presidente participou da abertura do congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abracel, e ele fez um pronunciamento interessante, né? Fez um comentário importante dizendo o seguinte, abre aspas, logicamente não batemos o martelo ainda. A gente espera que até sexta-feira esteja quase tudo definido para nós darmos mais uma ajuda, que é obrigação nossa, não é favor. Não é favor não, ajudar o Brasil a sair da crise que ainda temos e venhamos então a voltar à normalidade. No início, o governo tinha como objetivo anunciar no dia de ontem esses novos valores do benefício em conjunto ali com esse pacote de medidas de estímulo à economia para enfrentamento da crise, né? Mas esse anúncio ele teve um adiamento ali a pedido do próprio presidente, que segundo algumas informações nos trouxeram, é que ele estaria insatisfeito, né, com o valor a ser pago no programa Renda Brasil, né, que é o programa que deve substituir o Bolsa Família e também o auxílio emergencial. Nesse discurso, o presidente disse que o saldo positivo, né, da geração de empregos, que gerou em torno de 130 mil postos de trabalho em julho, segundo o CAGED, esse saldo positivo foi em grande parte impulsionado pelo próprio pagamento desse benefício. E aí é importante a gente lembrar também que o auxílio tirou 13 milhões de pessoas do grupo que vive com menos de meio salário mínimo. Isso porque quando a gente faz uma comparação, em julho de 2020, 52,1 milhões de brasileiros ainda estavam habitando em lares ou famílias, né, que recebiam algum tipo de auxílio do governo. E esse volume ele correspondia a 24,6% da população brasileira. Isso segundo um levantamento do FGV Social, né, que é o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, dado esse que foi divulgado ontem, né? Conforme esse estudo, a redução da pobreza, isso é um dado interessante, foi muito superior àquilo que foi apontado em outros momentos ali de uma espécie de boom social. Isso olhando a história recente do país, né? Então, em comparação com a época, por exemplo, do Plano Cruzado, em 1986, que tinha ali como objetivo controlar a inflação, e também o Plano Real, que foi de 1994, que acabou conseguindo ali segurar a hiperinflação, esse programa está sendo avaliado aí como mais impactante até para a retirada das pessoas ali da situação de pobreza, né? Agora, o ministro Paulo Guedes está defendendo que seja extintas as deduções do imposto de renda para que o governo tenha dinheiro para conseguir arcar com os R$ 300 do projeto Renda Brasil, né? O presidente Bolsonaro, como a gente falou, tinha achado muito baixo o valor médio de R$ 247 que havia sido sugerido para esse novo programa, né, que substitui o Bolsa Família. E aí ontem o presidente falou com alguns parlamentares, né, que tinha esse desejo de manter esse valor da Renda Brasil igual às parcelas que estavam ali programadas para o auxílio emergencial, cujo valor é R$ 300. E aí o ministro Paulo Guedes disse que é possível aumentar para R$ 300 desde que haja um corte na dedução do imposto de renda, né? Então, vamos ver como é que vai caminhar isso, né? Qual vai ser a aceitação do público e como é que isso vai ser encaminhado aí para financiar esse programa social, né? Hoje tem uma questão importante porque a Câmara deve votar a nova lei do gás, né? Que segundo muitos especialistas deve ser um dos marcos aí para a retomada do crescimento no Brasil. Isso porque quando a gente olha, né, o consumo de energia, ele tem uma previsão de ter um aumento de 2,2% ao ano, isso até o ano de 2040, segundo um relatório que foi realizado pelo grupo britânico BP. Né? Isso marca quase o dobro da média global, que é uma previsão de 1,2% ao ano, ou seja,
é uma área que está crescendo muito, vai ter uma demanda, né? E esse é apenas um dos aspectos aí que coloca o gás natural como uma excelente opção de matriz energética viável, né? Que vai ter que garantir o abastecimento das indústrias, né? Do comércio, da indústria automotiva e residencial também. Um relatório que foi aprovado na Comissão de Minas e Energia em 2019, ele mudou o formato da exploração dos gasodutos no Brasil, né? E as empresas que tiverem interesse de atuar nesse setor vão deixar de depender de ter que realizar uma concessão e aí passando a necessitar apenas de uma autorização, ou seja, uma agilidade muito grande. Hoje em dia, para vocês terem ideia, a Petrobras ela é a maior produtora de gás natural do Brasil, abarcando ali mais ou menos 77% da produção e quase a totalidade daquilo que é importado, né? E também a gente vê que a empresa tem parte ali em quase 30 empresas que atuam nessa área, tá? E o que os especialistas estão vendo é que a gente está diante de uma grande oportunidade para dar um salto ali na competitividade dessas empresas, né? E isso além de atrair investimentos externos, realizar novos projetos, gerar muitos empregos e além de muitos outros benefícios, né? Esse novo projeto ele pode trazer um acesso muito mais fácil das empresas a essas infraestruturas essenciais de tratamento, né, e transporte e escoamento do gás. E além disso, claro, vai realizar uma grande desburocratização e também facilitando ali, homogeneizando as regras que para esse mercado aí poder funcionar. Existe uma expectativa que nos próximos 10 anos a oferta dobre, né, com o gás que virá das reservas que estão ali no pré-sal. Por isso, a lei do gás tem um objetivo de criar um ambiente de regulamentação que seja propício para que esse grande potencial de aumento com as descobertas ali do pré-sal possam trazer para o desenvolvimento da economia nacional, tá? Isso vai envolver, obviamente, geração de empregos, geração de riquezas e também os grandes investimentos ali que podem vir em consequência disso, tá? Existem algumas estimativas de que em 10 anos, por exemplo, o gás que vem do pré-sal ele pode contribuir com 120 bilhões de investimentos ali para o Brasil, no meio dos quais 40 bilhões seriam os próprios royalties que são distribuídos aos estados. Ou seja, essa lei tem um potencial enorme para acelerar o crescimento do Brasil. Então, essas são algumas das coisas interessantes que têm acontecido e eu gostaria de avisar vocês que a livraria Daniel Lopes está começando hoje uma promoção muito legal, tem títulos bem interessantes e aqui embaixo eu separei uma lista para vocês dos títulos mais legais que tem saído para você dar uma olhadinha, tá? Não deixe de verificar aqui essa promoção, porque eu sei que tem muita gente que está trabalhando de casa, né, tem mais tempo livre, está conseguindo estudar, fazer cursos. Já falei aqui para vocês, né, que cursos online, especializações, é um negócio que tem aumentado muito durante esse período aí de crise sanitária. Então, você que está estudando, querendo ler, uma grande sugestão para você aqui embaixo, né, promoção aqui na livraria. Separei alguns títulos especiais aqui para vocês, tá? Não deixe de dar uma olhada, preço completamente competitivo, você pode até comparar com outros lugares, com outras livrarias, você vai ver que está um preço bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal, se você quiser continuar aqui conosco, não deixe de se inscrever, eu deixo um forte abraço a todos vocês, examine todas as coisas, retenha o que é bom. A gente se vê em breve aí, se Deus assim o permitir, e aproveitando, peço a Deus que abençoe todos vocês, todos nós, nos livre aí da enfermidade, do desemprego, da falência. E eu desejo tudo de bom para todos nós aqui nessa semana, nessa quarta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.